Professor Daniel Leme na área, eu trouxe para vocês mais uma questão da Unicamp, dessa vez uma questão que cobre os assuntos de primeira lei de Ohm, frequência e período. Nessa questão, ele mostra para a gente a tela de um osciloscópio, em que você pode ver no eixo vertical a tensão medida em volts e no eixo horizontal o tempo medido em milissegundos. O que a Unicamp te pede é o seguinte: analisando o gráfico, pode-se afirmar que a amplitude e a frequência da onda, que representa a diferença de potencial nos terminais do resistor de maior resistência, são respectivamente iguais a. Então, ele afirma no enunciado que os dois resistores estão em série. Se eles estão em série, eu posso desenhar o seguinte esquema. Aqui está o meu R2, aqui está o meu R1. Eles estão ligados a uma diferença de potencial. Nós sabemos que quando eu tenho dois resistores em série, a corrente que passa sobre eles é a mesma. Então, se pelo R1 passa a corrente I, pelo R2 também passa a corrente I. O que muda é a diferença de potencial. Nesse cara aqui eu vou ter uma diferença de potencial U, U1, e nesse cara eu vou ter uma diferença de potencial U2. Como que eu sei qual é maior? Seguinte, aplicando a primeira lei de Ohm, nós temos que o U, que é a diferença de potencial, é igual ao produto da resistência pela corrente. Logo, eu posso dizer que a corrente dos dois é a mesma, então eu vou botar numa caixinha. Não é uma variável, é uma constante. Então, aquele resistor que for submetido a uma diferença de potencial maior, ele terá uma resistência maior. Ou, melhor ainda, se dissermos da seguinte forma: o resistor de maior valor numérico, obrigatoriamente, terá uma diferença de potencial maior. Então, analisando o gráfico, nós podemos ver aqui que no eixo vertical, aquele cara que tem uma diferença de potencial maior é o R1, que é a linha tracejada, certo? Enquanto o R2 tem aqui 4 volts, o R1 tem 8 volts. Então, já matamos metade da questão. Podemos dizer que R1 tem um valor numérico maior que R2. Isso implica dizer graficamente que a tensão do 1 é maior que a tensão do 2. Opa, vamos fazer assim: a tensão do resistor 1 é maior que a tensão do resistor 2. Logo, graficamente, temos que a tensão do resistor 1 nada mais é que 8 volts. Isso já nos deixa apenas duas alternativas aqui possíveis. Esse cara cai fora, esse cara cai fora. Então, precisamos apenas descobrir a frequência. Gente, se no eixo horizontal nós temos o tempo em milissegundos, significa que eu vou relacionar esse tempo, ou seja, o período, com a frequência. Nós sabemos que a frequência é o inverso do período. Então, se eu descobrir o período, eu descubro a frequência. Vem comigo, o que é período? Período é o tempo para se repetir um movimento. Então, concorda que começou aqui o meu movimento oscilatório? Aí subiu, foi lá no pico, desceu, foi lá embaixo, subiu novamente. Quando eu passar pelo mesmo ponto que eu comecei e fazendo o mesmo movimento, aqui eu estava subindo, aqui eu estou subindo. Aqui não, aqui eu estou descendo. Repara que eu estou na mesma linha, mas eu estou descendo. Então aqui eu não completei um ciclo ainda. Não percorri um período. Então aqui ele está subindo e aqui ele está subindo. Então eu tenho um período. Eu acabei de repetir o meu movimento. Então, graficamente, eu posso analisar que aqui 2, 2,5. Então, o período do meu movimento é de 2,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, eu vou jogar aqui. Então, a frequência nada mais é que o inverso do período, ou seja, 1 dividido por 2,5. Quando eu tenho 10 a menos 3 embaixo, eu gosto de jogar para cima e ele fica positivo, vezes 10 a terceira. Tá bom? Logo, nós temos o quê? Que a frequência é igual. Este cara aqui dá 0,4. 0,4. Se eu andar 3 casas para a direita, eu tenho o meu 400 Hz. Certo? Isso nos dá a alternativa D. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreve no canal. Um abraço, bons estudos e tchau!